Boa noite, estamos ao vivo. Acho que minha live tá ficando. Meu cabelo não tá ficando certo. Minha live tá ficando 8 horas. Tá sendo um bom horário, acho que já tem gente entrando, então eu acho que vou manter esse aí, sempre que der. 8 horas vai ser minha live. Porque eu vi que foi o que mais engajou, né? O que mais. Porque eu já fiz o horário de manhã. Inclusive amanhã eu vou fazer uma bem cedinho. Bem cedinho. Mas tô fazendo vários horários de live pra poder ver o que ficaria melhor, né? Tanto pra melhorar, né, no meu dia, quanto pra ver onde que engaja mais. O tema da live é como perdoar as pessoas. Certo comentário. Vamos lá. Eu não sei se vocês percebem, né, para quem tá acompanhando, porque eu sei quem tá acompanhando e normalmente tá batendo um número bem legal e é basicamente as mesmas pessoas. Eu acho que já jogaram aqui no chat e já mandaram já a resposta dessa. Pode finalizar a live, era isso. Não sei se vocês percebem, pessoal que está acompanhando minhas lives, todas as lives, todas, elas se conversam. Nenhum assunto é aleatório. Todas se conversam. Porque isso é quem eu sou. Isso é o público que eu tô atingindo. E eu sei o público que eu tô atingindo, né? Então fica muito mais claro. E o bom é que não tem fingimento. Porque na live não tem filtro. Eu falo o que dá na telha, né? Não tem filtro nenhum. Então às vezes eu falo muita besteira, né? Como eu falei nos stories. Às vezes eu falo palavrão, eu falo algumas palavras que não são politicamente corretas. Mas esse sou eu. E o intuito da live não é vender, não é me divulgar, não é nada disso. É criar um grupo de pessoas com a mesma ideologia. Se tem alguma coisa em mim que te tocou, é isso. Já tá ótimo. Eu tento ter uma vida baseada em princípios, em família, em Deus, em ajudar as pessoas. Então, em ser próspero. Então, que bater com alguém, se eu conseguir ajudar um pouquinho, pra mim já tá valendo, tá? E, enfim, todos os temas, eles se conversam, todos. Como solucionar os problemas, como ter uma vida mais fácil, como se perdoar, como perdoar as outras pessoas, tudo isso se conversa, né? Que é todo um ecossistema que todos nós temos dentro da nossa mente. E quanto mais a gente entender isso, mais a gente vai conseguir lidar com os problemas da vida, né? Então esse é meu objetivo aqui, em live. Não é vender, não é fazer nada disso. É poder trazer de você. A maioria do público que me assiste é um pouco mais velha do que eu. Então, assim, primeiro que já é um ponto positivo que eu vejo. Se um cara mais velho tá prestando atenção no cara mais novo, é que realmente esse cara mais novo tem alguma coisa, né? Não tem aquele negócio, não, eu sou mais velho e acabou. Né? Que antigamente, pelo menos, tinha bastante. E apesar de eu ser mais novo do que a maioria das pessoas que me assistem, eu já passei por mais problemas do que a maioria das pessoas. Tanto de saúde quanto de educação. Tá? Vocês vão entender o que eu tô falando. E aqui na minha frente tem uma lousa, onde eu anoto as coisas que eu quero falar, né? E os pontos que eu vou passando. Para quê? Para ter uma live mais certa, né? Que segue uma linha de raciocínio coerente. Entende? E no final de cada live eu escrevo um resumo do que foi. Primeiro, para eu não me perder. E segundo, para eu não repetir coisas.
apesar que eu sempre vou acabar repetindo, porque o cérebro mesmo, ele aprende com base na repetição, tá? Por isso que a constância é importante. Mas vamos direto pro tema. Como perdoar as pessoas? Eu não sei se alguém que está me assistindo tem algum problema com outra pessoa, seja com o pai, seja com a mãe, seja com algum familiar, seja com um amigo que era muito próximo, seja com a ex, enfim. Independente de quem seja que você tenha problema, se, vamos supor agora, vamos colocar uma situação hipotética. Se o teu melhor amigo fez uma coisa, tipo assim, muito cruel com você, e você, né, enfim, te traiu no negócio, né, o teu sócio te traiu no negócio, e, né, vamos usar esse exemplo, e você ficou se remoendo com aquilo. O teu sócio hoje, como é que ele tá? Como normalmente a maioria dos casos onde uma pessoa erra, né, uma pessoa comete um erro grave com outra, a pessoa que cometeu o erro grave está vivendo a vida dela normal. Não está ligando. Está vivendo a vida dela normal. E você, que foi você que, entre aspas, apanhou, né, que tomou o prejuízo, como que está a sua vida? Porque assim, até mesmo familiares, né, próximos, bem de idade, eu escuto reclamando dos mesmos problemas há muito tempo. Não, porque meu irmão, quando era mais novo, ele me roubou, não sei o quê. Já passou quanto tempo que você está nessa? Quantos anos que você perdeu parado? Sua ex te traiu. Hoje, tua ex está tendo uma vida maravilhosa e você ainda não superou. Já passou quanto tempo? Eu tô falando, mas assim, eu sempre falo, né, que eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou melhor do que eu de ontem. Não é uma lição de moral que eu dou, apesar de parecer que eu tô brigando. Não é uma lição de moral, tá? Não é que eu nunca errei. É que tem aquela história que eu já comentei aqui. Existem 3 tipos de pessoas: o burro, que erra e não aprende; o esperto, que erra e aprende; e o sábio, que erra com o erro dos outros, que aprende com o erro dos outros. Você pode escolher quem você quer ser. Então aqui eu dou várias situações, tanto pessoais quanto de outras pessoas que comentam comigo, e eu trago porque realmente é um assunto benéfico, né, para todo mundo. Então eu trago para cá. No meu primeiro relacionamento, eu fui traído. Eu levei 3 anos para superar. Tem noção o que é passar a vida tipo assim, passar 3 anos da tua vida não conseguindo superar aquilo? Não parando de pensar. Foram 3 anos perdidos. Vocês estão entendendo a gravidade da... Se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu teria aproveitado muito mais esses anos que passaram. Enfim, onde eu quero chegar? Eu só consegui superar qualquer coisa a partir do perdão. E é o primeiro passo para você superar qualquer dificuldade ou qualquer sofrimento que você esteja passando. É o perdão. Não é para outra pessoa. Eu não cheguei na minha ex e falei, não, poxa, eu te perdoo por ter me traído. Não é isso. É, primeiro lugar, eu me perdoar por ter me permitido passar por aquilo. Em segundo lugar, perdoar o outro no meu íntimo. Não falar, perdoar no meu íntimo. Porra, não. Quer saber? Não preciso mais carregar esse peso. Essa pessoa está perdoada. Quando você fala isso, mas você precisa acreditar, não dá pra só falar. Quando você fala isso, você percebe que sua vida vai ficar mais leve. E a tendência é ficar mais leve, tá?
Qualquer problema que você esteja passando, quando você perdoa a pessoa que te causou, quando você se perdoa, você começa a ter uma vida mais fácil, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, mais próspera. E é isso que eu desejo a todo mundo aqui. E é por esse meu trabalho aqui em live. Tem algumas lives que realmente eu dou assuntos médicos, tá? Mas tem outras lives que eu dou assuntos de vida. Porque eu percebo que o médico, ele não pode cuidar da doença, ele tem que cuidar da pessoa. E as pessoas, elas não têm só problemas de saúde. Tem problemas com outras pessoas, tem problemas sociais, tem problemas psicológicos, que se resolveria com uma conversa, por exemplo. O diálogo é a base de tudo. Tá? Se você não tá num relacionamento bom, conversa. Se você não tá numa sociedade boa, conversa. Se você não tá num relacionamento... Eu falei relacionamento já? Enfim. Relacionamento com algum amigo, com teu pai, com sua mãe. Converse. O mais difícil pro nosso ego é pedir desculpa. Porque você acha que você tá certo e você não precisa de desculpa. Só que se outra pessoa chegar e falar em você, eu te perdoo, mesmo você não pedindo desculpa, você vai ver como que vai ser um choque emocional dentro do teu coração. Se o que eu falei é verdade, e é verdade, se você perdoar a outra pessoa, você vai ter um choque para ela. Vocês estão entendendo? Isso, em qualquer lugar, eu tô mexendo porque eu tô segurando, porque tá carregando, tá? Mas assim que terminar de carregar, eu vou deixar o telefone estabilizado. Se você parar pra pensar em alguma dificuldade que você teve... Se você parar pra pensar em alguma dificuldade que você teve nessa sua vida, entre você e outra pessoa, e se essa pessoa pedir desculpa primeiro pra você, você não vai se sentir chato? Não vai ser chato? Vai falar, caralho, ela é melhor do que eu? Então por que não seja você essa pessoa, de você a perdoar? Entende? Você não vai conseguir perdoar ninguém se você primeiro não se perdoar. Você não vai conseguir superar nenhuma situação que te colocaram se você não se superar, se você não se perdoar por ter permitido estar dentro daquela situação. Vocês entendem como que o perdão, ele pode ajudar você a caminhar? Vocês têm noção? Tipo assim, se você vai, como é que você vai perdoar outra pessoa? Como é que você vai querer que outra pessoa te ame sendo que você não tem amor próprio? Como é que você vai querer que outra pessoa te perdoe se você não se perdoa? Muita gente fica remoendo diversos traumas, diversas feridas que tiveram ao longo dessa vida, com o simples fato que elas não conseguiram se superar, se perdoar. É que está muito ligado a essas duas palavras. É simples. Quanto mais você agradece, mais agradecido você fica. Quanto mais você perdoa, mais benevolente, eu acho, você se torna. E quanto mais disso você se tornar, mais leve você fica. Você acaba tendo uma vida mais leve. Por quê? Aí entra na live de ontem. Por isso que eu falei, todas as lives são interligadas. Como é que você vai superar algum problema? Como é que você vai superar algum problema sendo que você não se perdoou por estar naquele problema? Como é que você vai superar outra pessoa, ou seja,
Como é que você vai superar a sua ex e entrar num próximo relacionamento? O perdão é a chave de tudo. E se você está passando, seja por qualquer dificuldade, seja ex, seja sociedade, seja familiar, qualquer laço que você tenha e que tenham te prejudicado, se você se perdoar e perdoar o outro no seu íntimo, não é, putz, agora eu preciso falar com minha ex, eu preciso desculpar ela. Não, não é isso que eu tô falando. Você precisa se perdoar no seu íntimo e perdoar a outra pessoa no seu íntimo. Você não precisa falar pra ninguém. Você precisa se perdoar. É uma conversa você com você. Lembra que eu falei que é saudável conversar? Cara, é muito louco porque realmente todas as lives se batem. Lembra que eu falei que se você conversar com você mesmo, você vai entender melhor seus problemas? Se você conversar com você mesmo, você vai conseguir se perdoar. Você vai conseguir superar algumas coisas que você levou anos a superar. Eu superei em 3 anos que eu não consegui fazer. A partir do momento que eu perdoei, eu superei. E foi instantâneo. Minha vida mudou de uma forma extraordinária. Tanto é que eu estive pronto para entrar em outro relacionamento. Porque sem isso eu não estava conseguindo me relacionar com outras pessoas. Então olha como é que eu fiquei empacado. E tem uma foto justamente que ilustra muito bem isso. É a pessoa andando com aquelas bolas de ferro te atrasando. E aquela bola é o perdão. A partir do momento que você supera, você solta. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar? Porque o próximo passo dessa conversa é: por que você não vai perdoar outra pessoa? Você é perfeito? Você nunca errou na sua vida? Tem uma passagem bíblica, né, que fala que uma mulher tinha cometido todas as passagens. Eu sei de muitas passagens, mas eu não lembro. E são coisas que eu não anoto aqui, que vem passando, e eu não lembro certinho. Tem uma passagem que é bíblica, fala que uma mulher, ela cometeu tal pecado, e aí colocaram ela no centro da cidade para ser apedrejada. E aí o imperador de lá, na época, falou o seguinte: quem não tiver o pecado, quem nunca tiver cometido um pecado, que atire a primeira pedra. E aí ninguém atirou. Por quê? É mais fácil você julgar do que você se colocar no lugar. Ou do que... Não, eu preciso ser o exemplo. Entendeu? Como que é louco? Como é que você não vai perdoar alguém, sendo que você já errou? Sendo que você precisa do perdão de outras pessoas também. Não, mas eu nunca traí minha ex. Minha ex me traiu e isso não tem perdão. Não tem perdão pra quem? Porque ela vai continuar saindo com quem ela quiser. Seguindo a vida dela. Quem tá se afundando é você. Quem precisa do perdão é você, não é a outra pessoa. Nunca foi sobre outra pessoa. Nunca. Quando você começa a entender isso, você começa a ter uma clareza maior sobre o poder da sua mente, o poder da energia. Quem acredita? E eu acredito. Então assim, cara, eu não entendo. E assim, eu me perdoei, tá? Por ter levado tanto tempo para conseguir perdoar quem me machucou. E eu demorei muito tempo para entender que eu não era perfeito. E que eu também errei. E que eu precisava do perdão. E se eu preciso do perdão, como é que eu não vou perdoar outra pessoa, sendo que eu preciso? Eu levei muito tempo para entender isso. Só que eu me perdoo por ter levado tanto tempo. E hoje eu tenho uma vida mais leve. Uma vida mais feliz. Uma vida mais tranquila. Por quê?
pessoas falam, né? Rancor faz mal pro coração. E eu sempre brincava que eu não tinha coração, né? Eu tinha um marca-passo. Então não tinha problema eu ter o rancor. Só que o rancor faz mal pra você. Faz mal você não perdoar as pessoas. O tema da live é como perdoar as pessoas. Mas na verdade é por que eu preciso perdoar para as pessoas? Preciso perdoar as pessoas. E é isso. Que se você não perdoar, e vocês vão falar, poxa, mas é difícil superar, é difícil perdoar. É difícil. É difícil. Na verdade, eu ainda vou naquele pensamento. Nada na vida é difícil. Tudo pode ser facilitado. Se alguém te traiu, e eu não estou falando do relacionamento, isso fala muito mais sobre a outra pessoa do que você. Porque eu sei como é ser traído. Eu sei como é pensar, poxa, será que eu não era o suficiente? Será que... E a cabeça ficava no será que... Tantas coisas que eu me adoecia. E aí entra a depressão. Vocês estão entendendo como que uma coisa liga na outra? E que você está com depressão. Não tem remédio no mundo que te tire da depressão. Você pode tomar antidepressivo, mas você ainda vai fazer terapia e você ainda vai se sentir no fundo do poço. Não é o remédio. Não é a terapia. São bons. Não tô dizendo que não são necessários. São bons, têm indicação e ajuda. Mas nunca foi sobre o remédio. O remédio é um facilitador para te fazer sair da depressão. Mas ele não te tira da depressão. É a mesma coisa. É a mesma coisa o remédio da pressão. Ele não deixa você sem a pressão alta. Ele só estabiliza a tua pressão. O antidepressivo é a mesma coisa. A mesma coisa. Ele regula as coisas que precisam ser reguladas nas sinapses, tudo. Para você conseguir se ajudar a sair. E perceba que eu digo, se ajudar. Não é fazendo terapia só que você chega lá, você fala um monte, você escuta e você vai ser curado. Não é assim. Nunca foi sobre a terapia. Foi sobre você falar em voz alta. Foi sobre você se entender. E foi sobre você perdoar. Se perdoar. Eu não faço mais terapia, eu já fiz. Mas acredito que a maioria até aqui tenha feito também, ou esteja fazendo. E eu boto minha mão no fogo se a psicóloga não tiver falado para se perdoar e para perdoar outra pessoa. Só que isso é muito louco, porque a pessoa que me traiu fazia terapia. E com a outra pessoa que eu fui traído também fazia terapia. Né? As duas, no caso, né? Porque precisa de duas pessoas para ser traído. E eu falava, e aí eu era contra a terapia. Porque eu falava, como é que duas pessoas emocionalmente estáveis fizeram isso com alguém inocente? Né? Entre aspas, né? Com uma terceira pessoa. Até que eu entendi que o problema não é terapia. Tá? O problema foi, inclusive, que essas duas pessoas que me traíram, juntas, né, no caso, as duas faziam terapia e as duas se perdoaram. Eu falei, mas poxa, é difícil não falar palavrão. Quem se prejudicou nisso fui eu. Como é que ele se perdoou? Tipo, vocês estão entendendo? Porque o perdão nunca foi e nunca será para outra pessoa. Como perdoar as pessoas começa se perdoando primeiro. Foi o primeiro comentário que eu tive. Se perdoando primeiro. É isso. Você só consegue perdoar as pessoas a partir do momento que você se perdoa. Não é, não, poxa, não, tudo bem, eu me perdoei outra pessoa. Não.
É no seu íntimo, é você com você. Sempre foi tudo nessa vida. É você com você. As outras pessoas servem para ajudar e para facilitar. Ninguém dificulta. Você vai se dificultando. Sobre essa questão de você vai se prejudicando, lá no pronto-socorro, eu escuto de todo paciente, eu escuto. Doutora, tô com tal problema e tal, mas meu caso é um pouco mais difícil porque tal coisa. Mas por que é difícil? O caso de todo mundo, para quem é médico, vai entender. Todo paciente chega, então, é que meu caso é um pouco mais complicado. O de todo mundo é complicado? O de todo mundo é complicado. Muito engraçado isso, né? Boa noite. Muito engraçado. Só que vocês estão dificultando a vida de vocês. Nenhum caso é difícil. Nenhum caso é mais crítico. Vocês estão dificultando as coisas. A vida é fácil. A vida não é difícil. Nada na vida é difícil. E você perdoar outra pessoa não é difícil. Não é difícil. Só que ela se torna mais fácil a partir do momento que você se perdoa. Quando você se perdoar, acabou. Acabou todos os problemas que você tem. Acabou tudo. É uma nova vida. Existe a minha vida antes do perdão e depois do perdão. E eu prefiro 1000 vezes a minha vida depois do perdão. As pessoas acham que os problemas delas sempre são os piores. Porque as pessoas, elas não vão entrar no mérito da vitimização, tá? Mas no mérito que as pessoas, elas não conseguem resolver, então dão uma desculpa que, não, meu caso é mais difícil. Sendo que não é. Isso é uma desculpa que o cérebro inventou porque ela não conseguiu resolver sozinha esse problema. Nós criamos nossa realidade de acordo com o que acreditamos. É exatamente isso. Exatamente isso. Inclusive quem fez esse comentário foi minha grande mentora, a doutora Larissa Jordão, uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Ela e o marido dela. Tem um pensamento totalmente fora da caixinha. E me ensinaram muito com isso. Então assim, não adianta a gente querer resolver problemas, a gente querer ser melhor, não adianta se você não se perdoar primeiro. A partir do momento que você se perdoa, você consegue perdoar as outras pessoas, você consegue resolver seus problemas, você consegue ter uma vida mais fácil. O que eu falei no começo da live, todas as minhas lives, elas se conversam. Todas elas se conversam. Nenhuma eu quero vender, eu quero me vitimizar, eu quero me divulgar. Não. As lives eu não faço pra mim. Eu faço pra mim, obviamente, mas é pra vocês. Tá? É que se eu puder ajudar uma pessoa a cada dia, pra mim já tá ótimo. Uma pessoa por semana, pra mim já tá ótimo. Claro, quanto mais pessoas eu puder ajudar, melhor. Só que o que eu quero dizer com isso é, eu venho aqui todo dia e venho falar das mesmas coisas, só que com abordagens diferentes. É por isso que tudo se conversa. Eu tenho uma ideologia de vida e as pessoas que assistem minhas lives são as mesmas, porque acreditam na mesma ideologia. Entendeu? Então assim, não tem como eu resolver problemas se eu não sei perdoar. Não tem como eu viver em ambientes novos se eu não resolver problemas maiores. Vocês estão entendendo que tudo se conversa? Porque meu objetivo é fazerem vocês terem uma vida mais leve, mais fácil e mais tranquila. Porque vida nenhuma é difícil. Isso eu posso te afirmar. Nem quando eu estava no hospital, não era difícil. Não era difícil. Pessoa que está com 150 quilos e tem 1,50 de altura, está com obesidade nível 10, precisa emagrecer. Não é difícil. Não, porque tem hipotireoidismo, você não sabe por que aquela pessoa engordou. Nossa, como você ataca as pessoas. Não. Não é difícil. As pessoas precisam parar de se vitimizar, precisam aprender a se perdoar. Porque a partir do momento que você se perdoa,
Você esquece o que passou e você foca no agora. A sua cabeça muda. Você fala, não, tudo bem, daqui já foi. O que a gente pode fazer de diferente? E aí que você começa a ver a sua evolução. Isso é lindo. É lindo. Quando acontece a sua evolução. Lógico. Quanto mais pessoas, mais fácil o caminho se torna. Muitas vezes as pessoas ao seu redor dificultam sua vida. Eu não concordo com essa frase. Muitas vezes as pessoas ao seu redor que dificultam sua vida. Eu não concordo com essa frase. Tá? E eu vou explicar o porquê. Você tem que escolher as pessoas ao seu redor. Então quem dificulta a sua vida é você. Ou melhor, quem não deixa a sua vida se tornar fácil é você. É você. Vou falar de mim. Que sirva de lição, né? Eu deixei de frequentar diversos lugares. Eu deixei de conversar com diversas pessoas. Eu deixei de conviver com diversos grupos. E eu deixei de seguir diversas pessoas no Instagram. Simples, coisa... E algumas pessoas vieram me questionar por que eu parei de seguir. E eu disse, não condiz com o momento que eu estou. Não condiz para quem eu quero me tornar. Então não tem motivo de eu seguir. Não tem motivo de deixar a pessoa próxima. Quando estou assistindo um podcast bem famoso, eu acredito que vocês também tenham assistido, foi uma sacada incrível. Perguntaram, né? Quanto de desrespeito eu tenho que... Eu acho que inclusive foi meu mentor, o Guto Galamba, que falou isso. Quanto de desrespeito eu tenho que aturar da minha família? Aí a pessoa... Eu acho que era o Guto, não lembro. A pessoa respondeu, quanto de veneno você consegue tomar sem morrer? E é isso. Entendeu? É isso. Não estou dizendo para você virar as costas para tua família. Estou dizendo para você ter uma vida mais leve. Se seu pai não... Se você tem algum problema com seu pai, o que a maioria das pessoas tem, e eu vejo, próximas até a mim, eu já falei diversas vezes para algumas pessoas, que a partir do momento que elas perdoarem o pai delas, perdoarem a mãe deles, vocês vão ter uma vida mais tranquila. Na época da faculdade eu passei... Isso já não está mais no roteiro, já acabou meu roteiro. Na época da faculdade eu passei pelo CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E as pessoas que estavam lá, a maioria crianças, né, era centro de crianças, mas não era de criança não, mas a maioria era criança. E as crianças de lá estavam falando de algumas situações muito pesadas, de serem abandonadas, sabe? São coisas que... Ali foi o primeiro momento que a medicina me tocou. Ali. E eu falei que isso eu nunca vou querer pra minha vida. Só que depois de mais velho eu comecei a entender. A maioria dessas pessoas, elas falaram. E eu não tinha me tocado na hora. Eu não consigo mais abraçar as pessoas porque ela apanhou. Eu não consigo mais falar com minha mãe porque ela me largou. Eu não consigo... Diversas coisas que fizeram com que ela precisasse de um apoio psicossocial, sendo que o perdão... Não estou dizendo que só isso... Eu não estou dizendo que aquele lugar não serve para nada. Não é isso. Mas que tudo vai começar com perdão. Você vai precisar se perdoar para perdoar outra pessoa. Então assim... Eu espero que essa live tenha sido benéfica para pelo menos uma pessoa. Uma. E eu faço um convite a você. Reflita um pouco. Pensa nos problemas que você tem. Nas pessoas que você ainda não perdoou. Nas intercorrências que você teve com alguma pessoa. Não estou pedindo para você chamar ela. Se chamar, ótimo. Se não chamar, não tem problema. Eu não chamei minha ex. Mas... no seu íntimo, pode ser antes de dormir, enfim, seu momento de meditação, seu momento de reza, fecha os olhos e se perdoa primeiro.
Você, por ter se permitido passar por aquela situação, uma situação específica, você tem que se perdoar sempre, em todas as situações. Você tem que pensar em todas as situações que você passou, com todas as pessoas que você passou, e se perdoar em todas essas vezes. Então, pelo menos uma vez, pensa no que mais está te atingindo, de poder viver a vida. Se perdoe por aquela situação e depois perdoe outra pessoa, tá? No seu íntimo. Porque o perdão nunca foi para outra pessoa, sempre foi para você. É com essa frase que eu me despeço. Agradeço a todo mundo que entrou, todo mundo que participou e todo mundo que vai ver pelo vídeo. Eu sempre gosto de fazer assim, pelos Reels, porque essa live vai ficar salva. Uma boa noite pra você. Peraí, foi perfeita live. Eu me deixei levar pelo burnout e o auto-perdão. Eu tenho muita dislexia quando eu leio isso aqui. Perfeita live. Eu me deixei levar pelo burnout e o auto-perdão tem sido uma missão diária que levo comigo em primeiro lugar. Então assim, vai ver essa pessoa mais nova que tá aqui na frente de vocês falando. Talvez ela entenda alguma coisa pelo que a vida me mostrou. E é só isso que eu espero. Tá bom? Uma boa noite a todo mundo.